Nós iremos então para o Ministério da Palavra, pela exposição bíblica. Nós vamos ler muita Bíblia hoje, amém? Eu quero investir 30 a 40 minutos do teu tempo hoje, para que você possa sair daqui com uma vacina. Hoje vai ser o dia, noite de vacina. Quantos tem medo de agulha aí? Tem alguém que tem medo de agulha? A Thaís tem. Eu já vou dedurar ela. Só ela falar dessa palavra para ela, já fica mais branca que ela é. As veias some tudo, né? Então hoje vai ser uma vacina para nós. O título da palavra, e você vai entender isso diante da construção. Então eu quero motivar você a se conectar agora à palavra, olhar aqui para o altar, para nós aprendermos algo que o Senhor quer nos entregar hoje, amém? Eu quero falar com você sobre a força de um propósito. Repita comigo, a força de um propósito. Todos agora, não só o pastor Tiago, a força de um propósito. Todos agora, não só o Vitor e a Maiara, a força de um propósito. E nós vamos ler, nossa referência base está em 1 Reis, no capítulo 19. Você pode abrir, você pode ficar com ela aberta, e que nós vamos seguir daqui a pouquinho aí nessa referência. Pode abrir a sua Bíblia aí, daqui a pouco nós vamos acompanhar juntos. Pessoal da mídia, coloca 5 centavos de retorno para mim, por favor. Bom, para entender essa palavra, essa construção, precisamos entender primeiro o que é propósito. Propósito pode ser definido como uma razão de existência ou uma intenção por algo que está a acontecer. Propósito é aquilo que dá sentido e dá direção à vida. Posso ouvir um amém? Mais um pouquinho de retorno. Estou sem voz aqui total, tá? Propósito é aquilo que dá sentido e direção à vida. Aí, obrigado pessoal. Frequentemente o propósito está associado, correlacionado à vontade de Deus. Eu posso ouvir um amém? E nós estamos num culto profético. Nós estamos num ano profético. E às vezes, a palavra profecia, movimento profético, causou alguns danos dentro da igreja de Jesus. Foi-se ensinado algumas coisas não coerentes segundo a palavra de Deus. Existem movimentos e movimentos que surgem todos os dias e se fala que é um movimento profético. Bom, eu quero levar você a uma visão teológica a respeito do ministério profético. O ministério profético era um dos principais pelo qual Deus falava com o teu povo. No Antigo Testamento, Deus falava através do profeta a sua palavra para o seu povo. E você pode perceber isso no Antigo Testamento. O profeta, ele era o porta-voz de Deus para a terra. Eram chamados para proclamar a sua vontade, denunciar o pecado, anunciar juízo e trazer esperança para o povo. Você pode repetir comigo assim, ó, proclamar sua vontade, denunciar o pecado, anunciar o juízo e trazer esperança. Essa é a visão teológica do ministério profético. Qual é a origem e a função, então, dos profetas? Deuteronômio 18 diz o seguinte: farei com que ele se levante do meio dos seus irmãos, tem alguém comigo aqui? Um que mesmo? Semelhante a você, em cuja boca porei as minhas, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Nesse momento aqui, estava tendo um embate ali, uma conversa bem sincera, Moisés com o Senhor. E Moisés, olha, Senhor, o Senhor vai me enviar, eu não sei nem falar, sou pesado de língua. Então Deus fala, olha, eis que vou levantar diante dos seus irmãos um que vai falar as minhas palavras.
Então o ministério profético, ele foi levantado para guiar Israel, para guiar o povo de Deus. E esse profeta era um mediador entre Deus e o povo. Eu posso ouvir um amém? 3 funções básicas de um profeta. Primeira coisa, revelar a vontade de Deus. Repita comigo, revelar a vontade de Deus. Jeremias 1:9 diz: depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que põe as minhas palavras na sua boca. A função profética aqui é, primeira coisa, revelar a vontade de Deus para o tempo presente. Posso ouvir um amém por isso? Segundo aspecto aqui, ou função do profeta, do profético, é chamar ao arrependimento. E essa palavra arrependimento, ela não atrai os nossos ouvidos. Ela, infelizmente, não enche a igreja. O profético é também chamado ao arrependimento. Isaías capítulo 1, verso 18 ao verso 20. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês assim sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como um lã. Se tiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas, se recusarem e forem o quê? Rebeldes, vocês serão o quê? Devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. A palavra profética nos chama ao arrependimento. Tivemos aqui há 2 quartas-feiras atrás, a nossa doutrina cristã, a palavra, a lição sobre arrependimento. Mudança de rota, mudança de vida, mudança de pensamento. Como diz Romanos capítulo 12, verso 2, sejam renovados a sua mente. Mas é uma palavra que não nos atrai. Nós clamamos tanto por avivamento, por resposta de Deus para a igreja, mas só acontecerá avivamento se acontece primeiro o arrependimento. Amém? A terceira coisa, para entender essa função profética, nós vamos construindo juntos agora essa palavra, é anunciar eventos futuros. Olha, tanto de juízo quanto de restauração. Olha o que está escrito em Miqueias capítulo 5, verso 2. Você fala assim, Miqueias, pastor? Tem na Bíblia. É uns profetas menores, Miqueias. E você, olha aí, ó, é uma palavra profética de alinhamento futuro, de anunciar o Messias que estava por vir. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel. Quem vem reinar sobre Israel? Quem, igreja? Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está aí uma referência bíblica para mim e para você, para entender a palavra profética, para anunciar eventos futuros, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E diante do Antigo Testamento, se resume ou se divide, se organiza os profetas maiores e menores. Eu vou ler aqui todos eles e direcionar a você qual foi o principal papel dele para aquele momento. Isaías profetizou sobre o Messias e o juízo sobre as nações. Juízo. Jeremias, chamado de profeta chorão. Alguém me chamou, me apelidou, disse profeta chorão esse dia. Será por quê? Hein, Vitor, sabe por que me apelidou de profeta chorão? Eu não choro. Chamado de profeta chorão, anunciou a destruição de Jerusalém e a nova aliança.
Outro profeta maior, Ezequiel, trouxe mensagens e teve visões extraordinárias, como o dos ossos secos, o vale de ossos secos. Daniel teve visão escatológica sobre os reinos futuros e sobre o Filho do Homem. Profetas menores, Oséias, aquele que casou com uma mulher infiel, para comparar nessa metáfora aí do relacionamento de Deus com o seu povo, o relacionamento do povo para com Deus. Joel profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo. Joel capítulo 2, verso 28, está isso lá. Amós, ele confrontou a injustiça social e a hipocrisia religiosa. Que nós possamos orar para que novos Amós nasçam em nosso tempo. Há uma hipocrisia religiosa impregnada dentro das igrejas. Obadias profetizou contra Edom. Jonas, chamado a pregar o quê? Arrependimento a Nínive. Aquele mesmo lá, que pegou um barquinho e foi para longe do propósito. Miqueias preside o nascimento, nós lemos, do Messias em Belém. Naum profetizou a destruição de Nínive. Abacuque questionou Deus sobre a justiça e recebeu a resposta: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Sofonias, também tem isso lá na sua Bíblia, tá? Sofonias falou sobre o dia do Senhor e o juízo sobre as nações. Ageu incentivou a reconstrução do templo após o exílio. Zacarias trouxe visões messiânicas e apocalípticas. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, anunciou a vinda de João Batista como precursor do Messias. Então nós compreendemos aqui, nessa introdução, que toda profecia aponta para Jesus. Posso ouvir um amém por isso? Toda palavra profética, ela aponta para Cristo. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no verso 3, olha o que diz essa palavra. Mas o que profetiza, fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Vamos repetir juntos? Edificando, exortando e consolando. A edificação, ela fortalece a igreja e os seus indivíduos de forma espiritual. A exortação chama ao arrependimento e encoraja a igreja, eu e você, a viver conforme a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Então a exortação é isso. Nos leva, nos chama ao arrependimento e nos leva e nos encoraja a viver a vontade de Deus. O consolo, a consolação, traz conforto e esperança em tempos difíceis. A profecia bíblica, meus amados, igreja que me escuta, você que está ao vivo conosco aí, que Deus possa falar com você também. A profecia bíblica, ela nunca causa confusão. Ela traz paz. A paz que é o equilíbrio de tudo. A profecia, ela nunca, bíblica, ela nunca causa confusão. Ela sempre aponta para Cristo. Ela sempre aponta para o reino. Ela sempre aponta para um propósito. Mas eu quero fazer uma denúncia. Não é 190 não. Uma denúncia de um movimento chamado pseudo-profético. Aqui agora vem a dosagem da vacina. Prepara aí o popô para receber a vacina. Ou o braço, depende do lugar. O que é pseudo-profético? O pseudo-profético, ele significa falso, aparente. Então, é um falso profético, uma falsa profecia. Parece profético, mas não é. Não tem inspiração de Deus e não é baseado na palavra. Vou te dar alguns exemplos de que os profetas reprimiram isso e exortaram isso.
Olha só, Jeremias 23:16, houve um alerta. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizem entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Mateus 7,15, já no Novo Testamento. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Qual é a característica desse movimento? Revelações falsas, profecias que não se cumprem e que se contradizem com a palavra de Deus. Deuteronômio 18:22. Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com precisão. Não tenha medo dele. Outra característica desse movimento pseudo-profético é um interesse pessoal. Daqui a pouco você vai entender. O uso da profecia, da palavra profética, para manipular pessoas, para lucrar ou ganhar poder sobre os outros. Olha o que diz a palavra em 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E aqui está o perigo. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Conhece algum movimento assim? Movimentos que você se pergunta para você assim, ó, por quanto você está disposto em pagar pela sua cura? Pastor, isso existe? Existiu sim. Uma pessoa aqui da igreja, foi um movimento, houve um profeta, e uma pessoa da família estava doente. Ela, ó, quem quer ser curado, vem à frente. E a pessoa foi na frente, e esse profeta falou para ela assim, ó, quanto você está disposto em pagar pela cura da sua irmã? A pessoa entendeu assim, ó, vou pagar uma oração, um jejum? Não, R$1.000. Tem que fazer o Pix. Perguntas e orações assim, ó, a sua vida depende da minha oração. Eu estava orando e Deus me revelou que algo vai acontecer contra a tua vida e a sua vida depende da minha oração. É um movimento pseudo-profético. Aqueles que vêm para enganar interesse pessoal. Aqueles que abrem uma live e falam, quer receber a oração? Faça o Pix. Isso chama-se charlatanismo. É um crime prescrito, tipificado no artigo 238 do Código Penal Brasileiro. Se um dia eu e você recebermos alguma mensagem assim, isso aconteceu dentro da minha casa, ligaram para alguém da minha família, e falaram assim, ó, eu vejo uma lápide aberta, assim, 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 escrito, nome de um homem assim, 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 com essa data. Bateu certinho, meus amados, o nome da pessoa, o sobrenome e a data de nascimento dele. Você sabe onde o profeta
viu isso no Instagram e no Facebook. E ele pediu uma oferta de sacrifício para Deus, então, fechar a lápide e não permitir que ele morresse. E o valor foi a data de nascimento dele. Por que não foi o dia? Por que não foi, o ano, né? Tipo assim, ele nasceu dia 17/10/1973. Aí, pessoal, para Deus fechar a lápide, você vai ter que fazer uma oferta de sacrifício do ano que você nasceu, 1973. Por que não falou do dia que era R$17? Ou do mês que era 10? Então, eu preciso entender que esse movimento, ele se espalha e ele atrai. E se um dia você receber isso, você precisa ligar para o 190 ou ir na delegacia civil para abrir um boletim de ocorrência contra esse pessoal aí. A pena é de 3 meses a 1 ano de detenção mais multa. E isso pode se agravar, porque a conduta praticada contra idosos, contra pessoas vulneráveis, contra menores e pessoas com deficiência, pode se agravar do crime. Então, essas foram as dosagens aqui, para você compreender e você arrancar isso da tua vida. Esse movimento pseudo-profético, ele está focado não na palavra, mas na emoção que você está vivendo. Na minha emoção, as linguagens corporais, as lágrimas que correm, tudo isso fala. E como que eu vou combater ou discernir isso? Examinando a Escritura, examinando a palavra. Toda a palavra profética, ela precisa ser alinhada com a palavra de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? A outra coisa é observar o fruto desse ministério. Esse ministério está dando fruto. Será que esse verdadeiro profeta está levando o seu povo à santidade e à obediência? O profético, o verdadeiro profeta, leva a pessoa à santidade e à obediência. Você pode repetir comigo: santidade e obediência. Uma outra coisa, está escrito em 1 João capítulo 4, no verso 1, sobre discernir o Espírito, discernir a palavra. Amados, não dêem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Esse movimento pseudo-profético é um perigo dentro da igreja. E nós precisamos combater isso através de um conhecimento profundo da palavra e de um relacionamento com o Senhor. Posso ouvir um amém por isso? 1 Reis, capítulo 19. Essa foi a introdução de hoje. Agora vamos para a palavra. Vamos ler essa história desse grande profeta do Antigo Testamento, o Elias. Aquele mesmo que orou e o fogo caiu do céu e consumiu tantos profetas de Baal e da deusa Zerá. Olha o que diz a palavra. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Mulherzinha enjoada essa, hein? Ameaçou o profeta. Olha só. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou, depressivo. E se nós lemos o capítulo anterior, nós vamos entender que o Elias aqui, ele combateu o confronto no Monte Carmelo. Foi algo extraordinário que aconteceu. Fogo caiu do céu,
lavou o altar, lavou o sacrifício, pegou a espada, matou os profetas. Mas diante de uma ameaça, ele saiu correndo. Depressivo, desejou morrer, como nós estamos lendo no verso 4. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Glória a Deus pela voz do Senhor. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa, e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Está dizendo para Elias aqui, o propósito não acabou, há uma força no propósito. Você não pode parar mediante um obstáculo, mediante uma ameaça. Continuando a leitura. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Que comida boa, hein? Sustentou ele 40 dias e 40 noites caminhando aquela comida. Porque aquilo que Deus dá, alimenta. Aquilo que Deus dá nos fortalece, amém? Aquilo que vem de Deus é pão vivo, como diz a palavra. Jesus é o pão vivo que caiu do céu. É o verdadeiro alimento para mim e para você. Continuando. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. Sabe a solidão? Sabe aquele momento que você fala assim, ninguém está me vendo, ninguém é comigo, estou sozinho nesse projeto, estou sozinho nesse propósito, ninguém é comigo, ninguém me elogia, ninguém fala comigo, ninguém me apoia. Pois é, o Elias aí, fiquei só eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. Verso 11, então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, verso 13, cobriu o rosto com o manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, de novo, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os seus profetas à espada, ficou só eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Está dizendo aqui para Elias assim, volte para o propósito. Volte para onde eu direcionei você. Volte para onde eu chamei você para fazer. Não é para você ficar no meio desse deserto. Não é para você ficar escondido nessa caverna. Eu estou te alimentando. Eu estou falando com você. Será que alguém está ouvindo essa palavra aqui e recebendo aqui? Pelo amor de Deus. Deus está falando para alguém aqui, saia da caverna. Saia desse deserto. Vai para onde eu te direcionei para você ir. Não pare mediante os obstáculos. Não pare mediante as ameaças. Precisa de alimento? Deus te dá alimento. O profeta foi 40 dias, um pãozinho com água. Mas volte para o deserto, volte para o caminho.
Volte para onde eu chamei você para ir. E chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Há um propósito de Deus na minha e na tua vida, amém? Para impactar novas gerações. Aleluia! Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel e Meloá, como profeta em seu lugar. Deus está levantando uma geração para ungir novas gerações, para anunciar a palavra profética para o seu filho, para a sua casa, para o seu vizinho, para o seu amigo de trabalho. Verso 17: quem escapar à espada de Israel, quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapará da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. A figura de Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O seu nome significa o Senhor é Deus. Ele viveu no tempo do reinado de Acabe. Foi um exemplo de fé, obediência e zelo pelo Senhor. Zelo pelo Senhor, uma figura inspiradora, que precisa impactar a minha vida e a sua vida, e que nós possamos desejar essa intimidade com o Senhor. Um homem zeloso pela presença de Deus. Nós estamos perdendo o zelo pela presença do Senhor. Nós viemos para um culto e a nossa mente fica lá fora. Cante-se louvores aqui no altar e nós não adoramos mais. O profeta, ele foi um exemplo de fé, obediência e zelo pelo Senhor. A primeira coisa que eu quero deixar para você, eu já caminho para o fim, é que o propósito sempre será desafiado pela oposição. Alguém joga pedra em fruto verde, em árvore que não dá fruto? Não. As pedras são jogadas em árvores que dão frutos. Pastor, mas é cada pedrada que eu estou recebendo. Vai continuar recebendo. Sabe por quê? Porque você está dando fruto. Porque o seu ministério é frutífero. Que Deus é contigo. Verso 1 aí de 1 Reis 19. Jezabel ameaçou esse homem. Jezabel, verso 2. Jezabel mandou um mensageiro. Que os deuses me castiguem se amanhã, a essas horas eu não tiver feito com a sua vida, o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias, mesmo sendo um grande profeta, teve medo e fugiu. Olha, todo o propósito de Deus será desafiado pelo inimigo. O inimigo não quer que você avance. O inimigo não quer que eu e você avance. A oposição sempre vai existir. As resistências sempre irá existir. Mas devemos lembrar que Deus é maior do que qualquer ameaça. É tempo de eliminar as vozes e lançar fora todo o medo. Amém? O que tem parado você nesse tempo? Segunda coisa, que o propósito não é anulado pelas emoções. Lembra que Elias entrou ali naquele deserto, debaixo de um zimbro, pegou uma pequena sombra para dormir e falou assim, ó, Deus, me mata. Sentiu vontade de morrer e orou, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Um desespero da alma. Um desespero da alma. Elias sentiu-se cansado. Quantos de nós estamos andando assim, cansados, sobrecarregados? Caminhamos e sentimos que não estamos dando nem um passo a mais. Nada dá certo, nada coopera, nada prospera. Cansado, querendo desistir. Mas sempre haverá um escape. Sempre haverá um escape. O meu e o teu propósito nunca pode ser anulado pelas emoções. O desânimo pode acontecer, mas o desânimo não vai definir mais o meu e o teu futuro.
O desânimo não vai mais definir o nosso destino. Tem alguém para receber e concordar, dizendo um amém? Nossas emoções, elas não anulam o chamado que Deus tem. Ele nos fortalece para continuar. O propósito, terceira coisa, o propósito, ele é renovado na presença de Deus. O propósito é renovado dentro da congregação, com os irmãos, na presença de Deus. Sentimos cansados? Responda só para você. Hoje eu não vou no culto, estou cansado. Sono. Quantas vezes já fazemos isso? Não levanta a mão. Não, está chovendo, não vou. Ó, aqui dentro não molha não, tá, queridos? Nem o Ministério Infantil, não molha não. Molha lá fora. Aqui dentro não molha não. Tem goteira não. Cansados. Não, vou sair do ministério, pastor. Não vou cantar mais não vou tocar mais. Não, vou entregar a célula. Não quero mais não, estou cansado. E sai para outro destino, outro caminho. Então, olha, nesse momento aqui, ó, Elias foi renovado pela presença de Deus. Olha o que diz 1 Reis 19:9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. E aí, ficou só eu, vou tirar a vida. Verso 13. Vamos lá para o verso 12, a gente já leu, né? O verso 12, finalzinho do verso 12, volta. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. É a voz do Senhor encorajando a igreja nesse tempo. A voz do Senhor é poderosa. Elias tentou se esconder, mas Deus foi ao encontro dele. Precisamos parar, refletir e ouvir a voz do Senhor, porque a voz do Senhor nos renova. Quarta coisa e última, para nós orarmos. O propósito nunca será cumprido sozinho. Nunca será cumprido sozinho. Não ande sozinho, meu irmão. Falei com uma pessoa ontem à tarde, e ela estava orando sobre um propósito. Falei, glória a Deus por isso, no propósito está orando. Pastor, mas eu desisti. Não consegui. Eu falei assim, quem estava orando com você sobre com você sobre esse propósito? Essa pessoa falou assim, ninguém. Eu estou sozinho. Elias aqui, diante do deserto, diante da caverna, diante das emoções abaladas, da ameaça, tinha um propósito para cumprir. O Senhor disse a ele, verso 15: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Hazael como rei da Síria. Unge também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e Eliseu como profeta em seu lugar. Elias estava se sentindo sozinho. Mas enquanto eu e você nos sentimos sozinhos, Deus prepara uma multidão de anjos para cuidar de nós. Diante de momentos de fraqueza, Deus levanta pessoas para nos levar ao propósito. O propósito de Deus sempre vai envolver outras pessoas. Hoje é domingo, e domingo é o dia do alimento. É o dia que Deus entrega para você o pãozinho lá da brasa com uma jarra de água, para você caminhar durante a semana. O domingo é isso. Domingo é dia de treino, mas de segunda a sábado é dia de final, dia de campeonato, é dia de ir para frente, é dia de entregar aquilo que eu e você recebe no domingo para outras pessoas. Quantos querem receber dons aqui nessa noite aqui, ó? Eu vou orar por dons daqui a pouco. Vou ir até você, vou impor as mãos, todo mundo vai cair no chão aqui agora, vou orar em línguas daqui a pouco. Fogo vai cair aqui.
Quantos querem receber dons aqui? Não, pelo amor de Deus. Vamos lá, ministério de louvor. Quantos querem receber dons aqui nessa noite aqui, ó? Eu vou pregar para o ministério de louvor. Quantos querem receber dons aqui, igreja? Tem gente que não quer. Sabe por que não quer? Porque não está disposto a entregar aquilo que recebeu. A gente não quer aquilo que Deus tem para nós, porque nós não estamos prontos para entregar para o próximo aquilo que Deus nos deu. É isso que acontece. E por isso a igreja se torna fria, parada. É noite de movimentar as águas. É noite de receber esse pão e essa água e alimentar os outros. Quando estão dispostos a desenvolver e usar os dons para o reino. Queremos alimento. Somos ovelha. Tem ovelha de Jesus aqui? Então tem alimento para você aqui nesse altar, amém? Os pastores que sobem aqui todo domingo, quinta, tem alimento saudável para te entregar, amém? E nós precisamos desse alimento. Mas às vezes nos tornamos obesos espiritual. E nós não estamos entregando aquilo que recebemos para o outro. E tudo se torna mais difícil. Deus sempre preserva o seu povo. E o seu propósito nunca falha. Nesse tempo você se sente como perdendo a força do seu propósito. Nesse tempo você está se sentindo fraco, sem direção. É noite de você receber essa palavra que Elias recebeu. Elias, saia da caverna. Elias, levante-se. Elias, levante-se. Igreja, levante-se. Vamos nos levantar, é para levantar. Se levante. Se levante para um propósito nesse tempo. Um propósito maior daquilo que você está vivendo. Ei, mas eu não estou percebendo mudança, pastor. Elias, diante daquele lugar, ele levantou e olhou para o lado e viu um pãozinho sendo assado em brasas, numa pedra. Um jarro de água, bebeu e comeu. E caminhou durante 40 dias e 40 noites para o propósito. Há uma força diante da palavra liberada deste altar aqui nessa noite. Quantos creem, pode dizer um amém. Quem está disposto nessa noite a sair da caverna? Ministério de louvor, dá licença, viu? Você que está ao vivo aí, dá licença, vou dar as costas para você. Quantos aqui estão dispostos a sair da caverna? Quantos estão dispostos aqui? Monique, você está disposto a sair da caverna? Agora eu vou pregar para a igreja. Tem alguém aqui pronto para sair da caverna aqui, ó? Isso aqui para o propósito? Alguém tem? Tem alguém aqui? A voz do Senhor nos levanta nessa noite e nos faz seguir em frente.